Boa noite, gente, tudo bem? Saudade de vocês. Eu não estou sumido, tá? Fiquei aqui uns tempos sem aparecer, mas eu estou aqui com vocês e louvado seja o Senhor por nós podermos estar juntos aqui na nossa última lição da revista, tá? Nós vamos tratar da lição número 13, que é Mensageiros de Deus, um povo rebelde. E o texto básico vai estar lá em 1 Reis, capítulo 17, tá? Então peguem as suas Bíblias e a gente vai ler juntos esse capítulo, são 24 versículos, mas acompanhem conosco essa história maravilhosa do profeta Elias. Eu vou ler. 1 Reis, capítulo 17, diz assim a palavra do Senhor. Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Veio-lhe a palavra do Senhor dizendo: Retira-te daqui, vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Mas, passados dias, a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Então lhe veio a palavra do Senhor dizendo: Dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: Traze-me, peço-te, uma vasilha de água para eu beber. Indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse: Traze-me também um bocado de pão da tua mão. Porém ela respondeu: Tão certo como vive o Senhor, teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cávacos, e vou preparar este resto de comida para mim e para o meu filho, comê-lo-emos e morreremos. Elias lhe disse: Não temas, vai e faze o que disseste, mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui fora. Depois farás para ti mesma e para teu filho, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até ao dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ela e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Elias. Depois disto, adoeceu o filho da mulher, da dona da casa, e a sua doença se agravou tanto que ele morreu. Então disse ela a Elias: Que fiz eu, ó homem de Deus? Vieste a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares o meu filho? Ele lhe disse: Dá-me o teu filho. Tomou-o dos braços dela e o levou para cima, ao quarto, onde ele mesmo se hospedava, e o deitou em sua cama. Então clamou ao Senhor e disse: Ó Senhor, meu Deus, também até a esta viúva com quem me hospedo afligiste, matando-lhe o filho? E estendendo-se 3 vezes sobre o menino, clamou ao Senhor e disse: Ó Senhor, meu Deus, rogo-te que faças a alma deste menino tornar a entrar nele. O Senhor atendeu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Elias tomou o menino e o trouxe do quarto à casa, e a deu à sua mãe. Ele disse: Vê, teu filho vive. Então a mulher disse a Elias: Nisto conheço agora que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca
é verdade. Amém. Texto fantástico, né? Fantástico. O mover de Deus, como Deus ele age, e ele vem e usa Elias de uma forma muito especial. Muito especial, exatamente. Acho que a palavra é essa, especial. Porque a gente começa a ver Deus, através da vida de Elias, um pequeno gesto, ele começa a mostrar toda a sua grandeza. Talvez ali, em relação a Israel como um todo, começou na casa da viúva, e como isso começou a se expandir por todo Israel, né? O milagre, o mover de Deus. Né? E o seu testemunho, né? Porque ela fala, né? O teu Deus, né? Ainda não era o Deus dela. Não. Né? Mas o testemunho desse homem de Deus, né? Faz muita diferença. Né? E a gente começa a ver o contexto geral ali, né? Lembrando que a gente está naquele livro de reis. Né? Então a gente falou dos reis bons, dos reis maus, falamos ali de tudo que estava acontecendo. E antes de entrar nos reis, nós falamos um pouquinho dos juízes, né? Quem foram os juízes, para que serviam os juízes? Eles que traziam o julgamento mesmo, a justiça por conta do povo em relação aos seus pecados, né? A trazer paz. E não diferente do período dos juízes, né? Agora no período de reis nós temos os profetas, que é o que a nossa aula vai falar um pouquinho, né? Então ele fala assim: mensagem de Deus a um povo rebelde, o tema da nossa lição, né? Elias e a missão. E o ponto 1 vai dizer assim: de Deus ou de homens? Você está com a revista na mão, você vai poder acompanhar com a gente. Muitos profetas não são muitos conhecidos, mas foram importantes para ajudar os reis que queriam ser fiéis ao Senhor. Então a gente começa a ver que nesse contexto do reino dividido, reino de Judá, reino de Israel, reino do sul, reino do norte, começa a aparecer os profetas. E Elias, um dos profetas. E é interessante que tudo que os profetas falavam nem sempre era bem-vindo, né? A visita de um profeta, a chegada de um profeta era algo assim que assustava alguns, ou talvez os outros não, as pessoas não queriam acreditar no profeta. É interessante que nós comentamos da vida de Samuel, quando ele chega no vilarejo, lá na terra de Jessé, e os sacerdotes falam: é de paz a sua vinda. Então o homem de Deus, quando chegava numa determinada região e trazia uma mensagem de Deus, era algo que atemorizava algumas pessoas. E no período dos reis, os profetas eles tinham isso, eles traziam a mensagem do Senhor, né? Como a própria viúva reconhece na vida de Elias. Ele era o homem de Deus, o homem, né, que tinha um Deus poderoso, o Senhor. E muitas vezes os profetas, eles profetizavam, falavam o que Deus tinha para aquela nação, mas eles eram presos e torturados e até mortos. Aí eu fui pesquisar um pouco, ler um pouco sobre alguns profetas, me lembrei do profeta Micaías. Lembra do profeta Micaías, Cláudio? Sim. Está lá em 1 Reis 22, está um pouquinho mais à frente. Profeta Micaías, se você quiser abrir na sua Bíblia, no capítulo 22, ele fala um pouco acerca dos falsos profetas. E como Micaías, ele, por meio da palavra de Deus, ele desmente todos os outros profetas, né? Então nós vemos aqui o rei Josafá, ele fala aqui, que disse o rei Josafá, rei de Israel: consulta a primeira palavra do Senhor. Então ele foi consultar vários profetas, e os profetas falaram: olha, se você for para a guerra, você vai ganhar, você vai ser vitorioso, assim diz o Senhor. Mas quando ele manda chamar Micaías, Micaías fala: olha, não é bem por aí. E é interessante desse profeta, essa visão do profeta, porque quando ele vai contra o rei, o que acontece com ele? Ele vai preso. Então esse era mais ou menos o contexto que estava inserido Elias. Eu trouxe o exemplo de Micaías porque ele é bem prático em relação a isso. Trouxe a profecia e foi preso. Mas Elias, não diferente, também trouxe profecias para o povo. Todos os profetas, né, de Deus, né, verdadeiros, né, como o texto fala no versículo 24 do texto básico, quando fala, né? Então a mulher disse a Elias: nisto conheço agora que tu é homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Então quando você está levando, você é a boca, né? Você é a palavra de Deus, isso traz confronto. Com certeza. Sempre vai trazer confronto, né? Porque é a palavra de Deus, e os homens, eles gostam de ouvir aquilo que
faz bem, né? E não aquilo que é verdade. Aquilo, né, que satisfaz o coração, satisfaz o coração. Isso é um ponto de alerta, porque às vezes a gente fica pensando, porque lá na época dos reis, 700 e tantos anos antes de Cristo, mas isso é tão atual, tão contemporâneo. O homem é o mesmo. O homem é o mesmo. A gente às vezes vê aquele pastor que é mais legal na internet, aquele um conta piada, outro fala um pouquinho diferente, né? Ou tem um número muito grande de seguidores. Às vezes você vai olhar lá o perfil do camarada na internet, o cara tem lá 2, 3 milhões de seguidores, é muita gente seguindo uma pessoa, né? Eu ficaria assustado andando na rua, 3 milhões de pessoas me seguindo. Mas você vê, e às vezes esses caras acabam influenciando a nós, né? A gente acaba se deixando levar pela boa palavra, pela, né, boa palavra. É um cara que simpático. Olha, o cara parece gente boa, tomar um café com ele deve ser interessante. A gente acaba pensando isso, né? Mas é complicado, porque nós temos que estar atento à palavra de Deus, né? A mensagem que o Senhor tem para nos passar nem sempre é tão boa quanto nós imaginamos, aos nossos olhos. Sempre é boa, porque é uma palavra de Deus. Uma palavra de Deus para as nossas vidas nunca vai ser ruim. Ela é sempre disciplinando, orientando, nos direcionando para caminhar uma vida sadia, uma vida cristã. Mas nem sempre é aquilo que a gente quer escutar. E ela bato nessa tecla, porque eu acho que o texto, assim, o texto-chave para mim, pelo menos nesse momento, é o 24 ainda. Porque a ordem que foi colocado é essa mesma. Ó. Nisto conheço agora que tu és homem de Deus. Ou seja, o seu testemunho, a sua vida conta muito. Muito. Né? Porque às vezes você tem a palavra de Deus, está falando, você está com a verdade, está nua e crua, mas e a sua vida? Como é que você vai agir, né? Falar uma coisa, mas você não vive aquilo que você está falando? É verdade. Eu me lembro que um dos puritanos, agora eu não lembro se é o Joe Owen ou se é o Jonathan Edwards, mas um dos puritanos, um bem conhecido, ele falava o seguinte, que ele não subia num púlpito para fazer um sermão se fosse para pregar algo que ele não vivia. Então, se fosse para tratar de algum assunto que ele tinha deficiência na vida dele, ele não tratava, ele não pregava. Né? E isso é um temor. Sério, é sério. É um temor a Deus até, né? De certa forma. É você reconhecer. E às vezes nós olhamos para os homens de Deus, a gente tem que ter essa visão mesmo, né? São homens que são comprometidos, que trazem a palavra daquilo que eles vivem. E procurar, né, viver a palavra, né? Esse Exatamente. É o mais importante. É por meio do testemunho, né? Testemunho. É engraçado que a gente sempre cai nesse ponto, né? O testemunho, a palavra de Deus, como tem que ser a nossa caminhada, né? Influencia, o nosso testemunho, ele impacta muito as pessoas, né? Pessoas se convertem pelo meio do nosso testemunho. É muito interessante quando nós vemos a pessoa que levanta a bandeira, sou cristão, mas em determinadas atitudes não tem atitude de cristão. Como isso acaba impactando as nossas vidas e as vidas das pessoas, né? E isso é um problema tão sério nos nossos dias, porque hoje a gente às vezes não consegue identificar com clareza se aquele homem ou aquela mulher é realmente um cristão, né? Não é porque você está com a Bíblia embaixo do braço, né? Você pode dizer, pois, mas será que ele é realmente, né? Porque as atitudes, né? O seu falar, o modo de você se comportar, as suas reações, sim, isso conta muito. Sim, com certeza. Às vezes a gente julga muito pela aparência, né? Às vezes a gente está acostumado a julgar pela aparência. Você falou de carregar uma Bíblia, né? A gente pensa que a pessoa que está com aquela Bíblia debaixo do braço, que você vê no domingo à noite, passando na porta da sua casa, fala, isso é crente. Mas às vezes a gente não consegue saber se é, né? São as coisas que nós vivemos. Por isso que a nossa revista ela vai trazer uma perguntinha logo aqui no primeiro tópico. Ela diz assim, e hoje é diferente? Será que os profetas que falavam coisas erradas são diferentes dos profetas que falam as coisas hoje? Né? E aí traz até uma orientação. Fique alerta para não ser enganado. E esse é o ponto fundamental. É conhecer a palavra de Deus, ter intimidade com Deus. Como que eu não sou enganado por um falso profeta, por um falso mestre? Você tem que ter intimidade com a palavra. Se você tem intimidade com Deus, você conhece a Deus, você reconhece quando a pessoa está falando de Deus.
Só que você tem que adquirir essa intimidade primeiramente com Deus, por meio da palavra, por meio da oração e todos os caminhos que nós já conhecemos, né? Bom, caminhando um pouquinho mais para frente, Cláudio, quer acrescentar mais alguma coisa? Vamos caminhar um pouquinho mais? Então vamos lá. 2. A batalha vai começar. Olha que legal, a batalha vai começar, né? Pensei em Game of Thrones. Não chega a ser. Apesar que a gente tem essa impressão de uma batalha, mas não existe uma batalha, né? Quando você lê o texto, você vê a soberania de Deus em relação a tudo que está acontecendo. Deus, ele é soberano e ele vai cumprindo a sua vontade, né? Aí que às vezes a gente tem aquela mentalidade de uma luta, mas não é assim. A luta entre o bem e o mal, né? É assim com igualdade de posições. Não. Isso não existe. Isso é filosófico, tá? Se chama maniqueísmo. Maniqueísmo, né? Mas nós não... Não, deixa para uma próxima aula. Mas vamos lá, a batalha vai começar. Elias profetizou no reino do norte, nos dias do rei Acabe. O rei e sua esposa Jezabel implantaram a adoração a Baal em Israel e fizeram o povo se afastar da aliança, né? O tema central da mensagem de Elias foi a confrontação de Deus com Baal. Aí aqui a revista tem uma sugestão: faça uma pesquisa sobre Baal e registre as principais informações no quadro, que você tem um quadro aqui na sua revista, né? No quadro a seguir. Isso aqui a gente pode aproveitar no momento da nossa live e falar um pouquinho sobre isso. No momento do Zoom ali, quem estivesse vendo, a gente pode falar um pouquinho sobre isso. Mas para não ficar em branco, né? Quem foi Baal? O que é Baal? Nós vemos essa expressão tão grande na Bíblia, Baal daqui. A gente vê lá em Juízes, nós vemos lá Gideão, né, foi conhecido como Jerubbaal, aquele que destruiu os altares de Baal, né? E quem foi Baal, né? Quando nós vemos a terminologia da palavra Baal, na realidade ela é uma palavra hebraica para o nome Senhor, Deus, ou até mesmo Lorde, ou uma pessoa de um alto escalão, né? Então, às vezes, nós temos o uso da palavra Baal como Senhor. Não Senhor no sentido de Senhor bíblico, Senhor Deus soberano. Mas a palavra Senhor, e até em alguns termos Deus, mas Deus como deuses. Sim, né? Sim, D minúsculo. Deus com isso, perfeito, Deus com D minúsculo, né? Até tem um exemplo, acho que é Baal-zebu, alguma coisa assim, Senhor das moscas. Tem vários nomes. Então nós vemos que na realidade Baal, ele era conhecido como um deus da fertilidade, um deus cananeu, deus da fertilidade, e vem de encontro muito à seca, muito de encontro à falta de chuva daquele momento. Ele era o deus da chuva. Ele era o deus da chuva, era o deus da vida, né? A ideia de fertilidade naquele tempo era a vida por meio da chuva, da água corrente que trazia a vida, trazia a fertilidade, entre outras coisas. Só que incrivelmente Baal estava em falta. E se nós acompanharmos o texto básico, né, você vê, passou por uma seca. Sim. Né? Teve fome, teve uma escassez de comida, né? E teve uma morte. Exatamente. Quer dizer, tudo que seria relativo às atribuições de Baal foram retiradas nesse momento. Foram retiradas. É interessante que Deus, ele age, a gente que tem a dificuldade de entender Deus, mas Deus, ele age da mesma forma do começo ao fim. Não foi diferente do que aconteceu no Egito. Deus foi lá, vocês têm deuses, então eu vou mostrar que eu sou soberano sobre esses deuses. Eu vou ferir cada deus no que você acredita que ele faz ali. O Deus Sol, vou escurecer. O Nilo, vai transformar em sangue. Eu vou ferir. Deus feriu no Egito. Não foi diferente. Ali o que ele demonstrou? Olha, Baal não traz vida, não traz fertilidade, não traz fatura, não traz. E é muito legal isso. Então, por isso que é bom que você vai ter um tempinho, você vai poder entrar no Google, você vai poder dar um Google, falar no seu celular, ok, Google, Baal. Aí quando você fizer isso, vai abrir lá alguma coisa no Wikipédia, que eu sei que você vai olhar o Wikipédia, e lá você vai entender um pouco o que é isso, para a gente poder comentar a sua pesquisa, né? Mas 1 Reis 17:1 diz assim, né? Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nesses anos, segundo a minha palavra. Então nós vemos que houve aí uma palavra do profeta em relação à vontade de Deus. Se vocês creem em Baal, que é o Deus que provê tudo, não vai chover, nem orvalho.
Aí você fala, nem orvalho. Sabe quando você acorda de manhãzinha cedo ou você vai dormir muito tarde, que você vai no seu quintal e alguma coisa está molhada? Isso é o orvalho. Mas nem isso acontecia. Uma seca. E como nós vemos a própria viúva, nós vemos que na casa dela já não tinha mais nada também. Não tinha. Era assim, é comer... Essa última refeição eles iam fazer naquele dia. Você vê que coisa, né? É você, a gente vai comer e morrer. É a esperança deles, acabou. Acabou. E como vem de esperança? Aponta para Cristo. Porque é um exemplo de salvação. Estávamos nós mortos, eles estavam esperando a morte ali, e o profeta vem em nome de Deus e dá a salvação, uma salvação física, mas não diferente do que Cristo fez conosco, né? Muito, muito bom. Continuando, então na nossa revista vai dizer assim: a profecia de Elias anunciava uma tremenda seca que mostraria ao povo a incapacidade de Baal em controlar as condições climáticas. Foi o que nós falamos, né? Baal estava em falta, ele não estava lá. Era em Deus que o povo deveria confiar, e somente nele que nós também devemos confiar. Agora, só um detalhe, né, que me chama a atenção nesse versículo que você leu, Alan, né? Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, né, uma vilazinha pequenininha, disse a Acabe. E quem é Acabe? Quem era Acabe? Acabe era o rei. Era que pensou, rapaz? Era o rei. Profeta de Gileade, né? Disse ao rei. Então, assim, ele estava nesse momento, a gente percebe isso, é isso que a gente tem que trabalhar, né? Pedir a Deus misericórdia, né? Quer dizer, Elias estava sendo usado, Elias se deixou ser usado por Deus. Às vezes a gente cria tantos bloqueios, tantas coisas, não, eu não vou fazer isso porque pode cair mal, alguém pode pensar alguma coisa errada de mim, será que isso ou aquilo? Não, ele foi direto ao rei falar, olha, vai acontecer isso, porque Deus disse, vai ser isso para o rei. É uma coragem e uma intrepidez, né? E uma total dependência de Deus. Porque você imagina, né? Você chegar na frente de um rei, você fala, olha, Deus vai punir você, o que o rei podia fazer? Já era. Simples. Como é que é? Faz assim, já era. Acabou. Corta o pescoço dele, e não foi diferente, né, do que tentaram fazer, né? Persegue ele, mata esse profeta, ele está fazendo coisa errada. É uma intrepidez, é verdade, né? E colocando o povo assustando o povo também, né? Assustando o povo, sim. Desestabilizando toda uma economia. Toda uma economia. Vocês acham que a coisa está difícil agora? Vocês não imaginam na época de Elias como que estava difícil na seca. E é interessante que a gente vê em quem você tem colocado a sua confiança. É uma questão de confiança mesmo. Total. É tão difícil. Isso me chama muito a atenção, a questão da vocação missionária. Se você já teve a oportunidade de conversar com um missionário ou ver um testemunho de um missionário, você se pergunta, o que dá na cabeça de uma pessoa estudar lá 5, 6 anos num instituto missionário, sair do Brasil, ir para o meio do deserto, ou ir para a China, ou ir para um país comunista, que não pode falar do evangelho, que pode morrer, que talvez nunca mais volte, por causa da palavra. É um temor e tremor, obediência, né, intrepidez e coragem. Eu me lembro até hoje da missionária que teve aqui uma vez, não sei se você recorda, Cláudia, a missionária Núbia. Sim. Que ela falou, gente, eu fui para a China, eu saí daqui e fui para a África para aprender mandarim. Quer dizer, já tem uma diferença. Você sai daqui o português do Brasil, o português na África para aprender mandarim. Só que o professor de mandarim só falava inglês. Então, para ela aprender o mandarim, ela tinha que aprender o inglês. No final, não deu, ela não aprendeu o mandarim e foi com o inglês para a China. Chegando lá, Deus levantou uma moça que se converteu e fazia a tradução para ela. E eu me lembro até hoje que ela comentou que em uma determinada noite de Natal, tinha acho que 10 pessoas no apartamento dela, e por lei acho que eram 6 ou 8. E se ela fosse pega naquela noite de Natal com aquelas pessoas, ela iria presa. Recentemente eu vi uma nota parecida de algum culto que estava acontecendo na China, e com a mesma quantidade de pessoas, e acho que algumas pessoas foram presas, porque ela não pode ter esse tipo de reunião, principalmente se você é estrangeiro. E é uma intrepidez, é uma coragem, é uma disposição de tudo ou nada. E às vezes a gente reclama das nossas limitações, das nossas dificuldades num país que é livre, é aberto, o evangelho,
nós podemos estar aqui cultuando, transmitindo pelo YouTube, olha. Que privilégio, né? É um privilégio, né? Às vezes são as nossas próprias falhas que nos limitam e nos deixam achar, Deus não me ama. Infelizmente Geralmente é assim que acontece. Geralmente é assim. Mas vamos lá, nós falamos aqui de uma luta, né? Uma batalha, é verdade. Falamos de uma batalha. E o ponto 1 do nosso primeiro round dessa batalha, ele diz assim, antes da gente entrar nesse mérito, tem uma questãozinha aqui para a gente refletir, né? Em quem você tem colocado a confiança, né? Onde está a nossa confiança? E é um ponto de reflexão. Às vezes nossa confiança está nos nossos pais, naquilo que eu tenho, naquilo que eu vou ter, naquilo que eu estou planejando, na faculdade que eu estou almejando. Minha confiança tem que estar no Senhor. E só um detalhe, né? É que a Bíblia, né, para nós, assim, é interessante. Porque nesse capítulo 17 já coloca o Elias, o profeta, né, já falando com um rei. Né? Mas eu tenho certeza, porque é assim que Deus faz conosco, né? Eu começo a lembrar de Paulo, né? Quando era Saulo, perseguindo os cristãos, né? E Deus trabalhando na vida dele e depois se tornou o grande apóstolo Paulo. Com certeza com Elias e com os outros profetas todos, né? Jeremias, lembro de Jeremias, né? Deus trabalhando nos mínimos detalhes. Então, para ele chegar ao rei e ter essa intrepidez, né? Depositar toda a sua confiança em Deus, com certeza, ele teve que ser fiel no pouco também. Sim. Né? No mínimo. E nós temos que aprender a ser fiel no mínimo. É verdade. É verdade. São detalhes, coisas que fazem toda a diferença. A gente não pode falar que Elias acordou e falou, hoje eu vou falar com o rei. Olha, eu já acordei, acho que eu vou lá falar com o rei. Bater um papo com o rei, vou lá levar uma péssima notícia para ele. Provavelmente não foi assim, né? Mas vamos lá, gente. Então, o primeiro round desse confronto aí, né? Deus enviou Elias para Sidom, onde a adoração a Baal prevalecia. O profeta ficou hospedado na casa de uma viúva e Deus fez um milagre na casa dessa mulher. Essa mulher demonstrou fé, algo que o povo de Deus não estava fazendo. Então, foi o texto que nós lemos, né? A gente pode, você na sua casa pode dar uma lida novamente para entender o texto, né? Então nós vemos que nesse primeiro momento, nós falamos que Baal, conhecido como um Deus que proveria vida, ele perdeu essa batalha, porque o filho da viúva morreu, certo? E o que aconteceu? Na sequência, Deus fez um milagre. Então Baal perdeu o primeiro round, não foi nem o filho agora, foi questão da comida, pois a comida naquela casa não foi dada por ele, mas pelo Senhor. Então o filho foi o segundo momento, né? Foi um segundo round. O primeiro round foi a questão da alimentação, a questão da providência para o corpo mesmo. Como nós falamos, ali a questão era comer e esperar morrer. Mas Deus fez o quê? Deus proveu. É desesperador. Eu não me imagino vivendo isso. Acho que eu nunca cheguei num ponto na minha vida, eu acho que o Cláudio também não, de você falar, olha, o que tem é isso. Não tem mais nada. A gente não consegue, às vezes, nem entender o que é isso. Mas essa mulher estava vivendo isso. Eu não sou pai ainda, mas eu imagino para quem é pai, né, Cláudio? Não é fácil. Não deve ser muito difícil, né? E ele, nesse primeiro momento, o Senhor proveu na vida da viúva, no sentido do quê? Olha, vai ter alimento e você não vai morrer de fome. Já num segundo momento, num segundo round, né, nós vimos a questão do filho que sobreviveu. Mas só para terminar aqui a leitura, então Baal perdeu o primeiro round, pois a comida naquela casa não foi dada por ele, mas pelo Senhor. E a mensagem foi clara: há apenas um Deus verdadeiro, o Senhor. Então é uma questão de testemunho, né? O profeta ali fez um milagre e a mulher reconheceu quem era o profeta. Num segundo round, continuando o texto de 1 Reis 17, o filho da mulher morreu e Baal não podia fazer nada por ele, mas o Senhor o fez reviver. Deus tem autoridade sobre a vida e a morte, por isso devolveu a vida daquele menino. Mais uma derrota de Baal. Então, quando nós começamos a ver as crenças, isso é interessante para nós no sentido que, quando nós começamos a ver essas crenças que não são bíblicas e começamos a trazer isso para a nossa vida, a gente vê como isso é, de certa forma, destruidor da nossa fé. Nós demos um exemplo na semana passada, a questão de signos.
Nós falamos do rei Manassés, que ele adivinhava pelas nuvens, pelos mortos, sacrificava os filhos. Ele era bem gente boa, né? Não, ele era terrível, o rei Manassés, né? E nós falamos que hoje ainda existem crentes que acreditam no signo. Se você falar qual que é o seu signo, o cara fala tal, ele já sabe, que é intuitivo, porque infelizmente a nossa sociedade ela traz isso, mas a gente acaba se deixando levar. É curioso, às vezes a gente trabalhando com o jornal na mão, tem lá o signo e todo mundo vai ler e pergunta qual que é o seu signo. Aí você fica com vergonha de falar, eu não acredito nisso. Você fala, não acredito, a pessoa fala, mas eu vou ler para você. E é engraçado que você acaba se identificando, por isso que é complicado, né? Se você já passou por... Eu falo porque eu já passei por isso, já li, quando eu vivi na minha adolescência era normal isso, e você acaba falando, olha, parece que é para mim. Aí eu fico imaginando o cara que escreve isso, que ele deve falar, de 1000, um vai pegar. Mas independente disso, não são essas coisas que tem que descansar a nossa esperança. A nossa esperança tem que descansar no Senhor. Né? Então esse misticismo que existe na sociedade em relação à astrologia, signo, entre outras crenças, a gente está falando de um ponto do iceberg, uma pontinha do iceberg de um N coisas que tem aí por aí. É só a pontinha. Isso acaba entrando na nossa vida de um jeito que acaba estragando um pouco a nossa fé, o nosso relacionamento com Deus. E é o que nós vemos aqui, que essa construção, Elias começa a fazer essa desconstrução na vida dessa viúva. Todas as crenças que ela tinha errada ali. E a gente fala de um povo que conhecia a palavra, que se deixou perder. Como nós falamos na última aula, o rei mau, se era um rei mau e ele tinha uma crença ruim, o povo se deixava levar nessa crença. E Elias começa a desconstruir tudo isso e vai reconstruindo novamente o que é a fé no Deus verdadeiro. Interessante, né? Só para contextualizar. Num outro lugar, não era em Israel, é em Sarepta, né? E no versículo 12, volto de novo à questão do testemunho, né? Versículo 12. Tão certo como vive o Senhor teu Deus. Quer dizer, ela conhecia o Deus de Elias. Sim. Não era ainda o dela. Sim, era o dele. Era o dele ainda. Mas estava chamando atenção. Estava chamando atenção, né? Estava chamando atenção. E aí acontece todo esse milagre, né? Da subsistência dela, do filho e do próprio profeta, né? Que não faltava o alimento. E aí, quando vem uma tragédia, né? Na vida dela, para ela é uma tragédia, e ela coloca isso no versículo 20, né? Então clamou ao Senhor e disse: ó Senhor, meu Deus, também até a esta viúva... Não, perdão. Quando ela fala, né, que da iniquidade, né? Então disse ela a Elias, versículo 18: que fiz eu, ó homem de Deus? Vieste a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares o meu filho. Você vê que Deus já estava trabalhando na vida dela, né? Não sei, né? Ela falou da iniquidade, as coisas todas. Então, quer dizer, ela deve ter feito ali rapidamente uma reflexão. A culpa é minha. O que eu fiz de errado? O que eu fiz de errado? Meu Deus, e agora? E você veio aqui trazer o juízo para mim, né? E, na verdade, Deus estava trabalhando na vida dela, na vida de Elias e na vida do filho. Na realidade não era... É muito legal isso, né? É muito legal, porque não é na vida individual. Às vezes a gente pensa assim, né? Eu já escutei muito isso, né? Às vezes o pastor está pregando, ou alguém está pregando e fala, olha, foi para a sua vida. Às vezes também é para a vida do pregador, de quem está falando, para a vida da igreja, né? Porque Elias teve que clamar ao Senhor. Sim. Começou na vida dele. Começou na vida dele também. É maravilhoso, é obra completa. Exatamente, a obra de Deus é completa, não é meia obra, é uma obra completa, né? E aí nós vemos aqui falando o seguinte, né? Baal perdeu mais esse round, de acordo com a nossa revista, e Deus é o único Senhor e é nele que nós temos que confiar. Muito legal tudo isso. E aí vem o terceiro round, acho que o ponto áureo de toda a história, né? Onde nós todos conhecemos, que é um confronto de fato, né? É os profetas de Baal versus Elias ali, né? Então o último round foi Elias e os profetas de Baal. E nós temos aí o texto de 1 Reis 18, nós vamos ler os versículos 20 a 24. Diz assim... 18, 20 a 24. Então enviou Acabe mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo.
Então Elias se chegou com todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu; se é Baal, seguiu. Porém o povo nada respondeu. Então disse Elias ao povo: só eu fiquei dos profetas do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Dei-nos, pois, 2 novilhos, escolham eles para si um dos novilhos, e, dividindo em pedaços, o ponham sobre a lenha, porém não lhe metam fogo. E eu prepararei o outro novilho, e o porei sobre a lenha, não lhe meterei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que lhe responder por fogo, que esse que é Deus. E todo o povo respondeu e disse: é boa palavra. Então ali nós tivemos um desafio. Foi um momento onde houve um desafio. Elias e os profetas de Baal. As condições as mesmas para os dois. É interessante que Elias ali até permitiu que eles falassem: olha, escolham vocês primeiro, façam do jeito que vocês entenderam, o tempo que vocês quiserem, o tempo que vocês quiserem, da forma que vocês quiserem, clamem ao seu Deus, e eu vou clamar ao meu Senhor. E nós vamos ver, aquele Deus que responder por fogo, esse é Deus, Deus verdadeiro. E é interessante que quando nós vamos ler sobre Baal, vamos estudar um pouquinho, eles consideravam os raios do céu também como o fogo que saía das carruagens de Baal, que Baal corria pelos céus e saía fogo das suas carruagens. Carruagem de fogo, é a referência. Então eles criam nisso, né? Eles criam nessa questão. E deve ter sido muito interessante, né? Aqueles homens clamando o dia inteiro e pedindo por fogo Baal e nada, né? Então no Monte Carmelo os profetas clamaram a Baal, mas não viram nenhuma reação dele. E aí a gente começa a pensar na nossa vida. Às vezes a gente está num erro, a gente insiste no erro, começa a dar murro em ponta de faca e não sai daquele erro e não enxerga que está num erro. Mas sabe o que é? É o que está na palavra de Deus, lá no versículo 21. Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Exatamente. É a luta. É a luta. É você ficar dividido, é ficar em cima do muro. É o ficar em cima do muro. É que nem quando a pessoa fala assim, às vezes a gente vê na televisão, programas: eu acredito em Deus do meu jeito. Eu acredito em Deus ali na minha casa, eu faço as minhas orações. Né? É tão comum hoje, né, o desigrejado. Hoje mais ainda, né? Nossa, agora tá propenso. Agora se o camarada quiser, tá mais fácil ainda, né? A circunstância tá provendo conteúdo pro desigrejado. É verdade, né? Difícil. Mas a gente vê isso, as pessoas elas acabam indo por esse caminho, mas esquecem que Deus, nós temos que seguir conforme Deus quer. Não é da maneira que eu acho, que eu entendo por bem, que eu me sinto bem. Não, existe um padrão para Deus, né? Nós não podemos montar a vontade de Deus de acordo com aquilo que cabe para mim, no meu bolso. Eu falei: eu quero Deus nesse modelo, é o Deus que eu sirvo, né? Eu quero Deus naquele modelo. Não, não é. Nós que temos que nos modelar a vontade de Deus, não Deus a nossa vontade, né? Mas caminhando um pouquinho mais, Cláudio, se quiser falar mais alguma coisa, vamos caminhar um pouquinho mais com a revista. Aí vem a parte legal, né? Elias clamou e o Senhor, o único e verdadeiro Deus, respondeu e consumiu o holocausto. E é interessante porque essa questão do Deus, do fogo que viria e consumiria o holocausto, né? E Elias, quando ele faz a vez dele, né, que ele toma um novilho para ele fala: olha, derrama água sobre a oferta, derrama água, deixa numa situação que vocês vão falar: é impossível o fogo lamber isso aqui, o fogo acabar com isso daqui. E vem fogo do céu e consome tudo aquilo, né? Consome todo aquele sacrifício. Então não restou nada e a batalha foi vencida, né? E daí mais uma vez a mensagem foi clara: o Senhor é o único e verdadeiro Deus. A mensagem que foi passada para o povo é essa. E eu creio que naquele momento o povo deve ter caído de joelhos no chão, em prantos, e falando: olha o que a gente estava fazendo, né? E para a nossa vida não pode ser diferente. A gente tem que avaliar algumas coisas na nossa vida em relação a tudo isso, né? Quantas vezes a gente se deixa levar? Como profetas de Baal, não crê, e o certo é crer no Senhor.
acreditar em tudo que o Senhor tem para as nossas vidas. A nossa revista ela vai dizer mais um pouquinho aqui. Satanás tenta nos distrair e nos afastar de nossa confiança em Deus. Não podemos vacilar nessa batalha, que começou no Éden e apenas um vencedor, Cristo. E de fato não é diferente, né? O pecado, as próprias investidas do inimigo, que a gente não pode ser cético de pensar, não, isso aí não, o inimigo sim, ele existe, não com a influência como nós imaginamos. Eu gosto de falar na classe de adolescentes assim, que o diabo, o inimigo, ele não vai ficar te dando susto de madrugada na hora que você vai no banheiro. A ideia não é essa. Né? Às vezes a gente tem medo, falar, não vou no banheiro à noite porque eu vou ver coisa dentro do banheiro. Não é isso. O inimigo, ele vai te propiciar situações. Eu trago muito exemplo do que? Às vezes, quando você quer vir à igreja, é difícil. Às vezes tem que pegar um ônibus, passar pela cidade inteira para você estar na igreja. Se você fala para um amigo seu, olha, eu quero ir na balada com você, meia-noite tem 10 pessoas para te pegar em casa. São essas coisas que tem que despertar a nossa atenção. Né? O inimigo, ele trabalha de uma certa forma assim. E o nosso pecado, claro, o nosso pecado, nós estamos propensos a pecar, já é natural. Então nós temos que pensar o quê? A batalha existe uma batalha nos nossos corações, sim, uma batalha contra o pecado, mas a questão de vitória já foi dada. A vitória foi dada na cruz em Cristo. Não tem, às vezes a gente fica colocando, que a gente falou no começo, né? Aquela que você falou que é o maniqueísmo. Aquela luta do bem e do mal para ver quem vai ganhar no final. Forças iguais que limitam ali. Esquece. Deus já foi vitorioso e acabou. Né? A gente só está aguardando a consumação dos séculos e ponto. Então, lendo a palavra de Deus aqui, né, nós lemos até o 24, sim. Aqui no 36, né, quando ele clama ao Senhor, no devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse, ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas essas coisas. Voltamos ao mesmo ponto, a dependência de Deus, né? Se você quer seguir uma palavra, siga a palavra de Deus, não a palavra de homens, mas a palavra de Deus, né? 37, responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Porque só a palavra de Deus faz retroceder o nosso coração, faz mudar o nosso coração, transformar o nosso coração. Não só mudar assim, não, você é transformado pela palavra de Deus. Você tem uma nova vida através do Espírito Santo, através da palavra do Senhor. E isso é uma coisa muito séria para nós. E esse versículo, ele também é uma chamada à atenção ao povo, né? Sim. Porque quando ele fala, ele aproximou-se o profeta Elias e disse, ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel. E a gente sabe que esse ó Senhor em maiúsculo não é qualquer Deus, é o Deus da aliança. E ele traz na sua oração, ele traz a ideia do que? Vamos lembrar da aliança. Da aliança, que nós somos um povo o Deus da aliança escolhido. Não é qualquer Deus, não estou clamando a outros deuses. Não. Quem está sendo bem claro. Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, Deus de Israel, né, que o nome de Jacó foi mudado mais para frente. Então, o Deus da aliança, o Deus dos patriarcas, o Deus da nossa história. De certa forma, é chamando o povo, preste atenção com quem eu estou falando, quem é o Deus certo, não é um novo Deus, não é ao Deus desconhecido, também é outra passagem fantástica, mas é o Deus da aliança, é esse Deus que vai fazer o milagre. E trazendo a ideia, como já fez no passado, faz agora e continua fazendo, né? Fantástico o texto, né? Como precisamos aprender hoje, né? Porque nós estamos vivendo isso, no nosso tempo, a nossa realidade mostra isso, né? Nós estamos vivendo esses dias, né? Que se fala muito, né? As pessoas falam o que querem e o que não querem. Então, por isso nós temos que estar sempre focados na palavra de Deus, somente. E eu acho que é uma dificuldade muito maior, porque a gente vive numa sociedade onde todo mundo pode falar o que quiser e ninguém pode recriminar. Né? Pelo menos naquela época é assim, o cara falou coisa errada, apedrejava. Hoje não pode. Não, gente, brincadeira, não é apedrejar não, tá? Mas naquela época era algo que era assim.
Não era profeta de Deus, o povo estava de acordo com a vontade do Senhor. Se fosse qualquer heresia, olha, acabou. Hoje não, hoje a gente vê coisas, hoje a gente vê pastores pregando que você é o centro do coração de Deus, então toma cuidado com isso. As coceiras dos ouvidos, ela é tentadora, né? Não é? É verdade. Bom, gente, caminhando para o fim, né? Então, uma reflexãozinha, de que lado você está? Lembre-se que para estar no lado vencedor, é preciso crer em Deus como único Senhor e viver de acordo com a sua aliança, né? Às vezes a gente tem aquela ilusão de que, eu sou bonzinho, eu não roubo, eu não mato, eu não faço nada disso, eu vou para o céu. Gente, a questão é mais profunda, é crer no Senhor, crer na salvação pelo Senhor Jesus Cristo, crer que só nos méritos do Senhor Jesus Cristo, nós, assim, segundo a sua vontade, nós iremos estar do lado certo. É engraçado que até para crer no Senhor, a gente precisa do Senhor. Então nós temos que começar a clamar por isso nas nossas vidas. Mas eu me batizei há 10 anos atrás, eu me batizei há 5 anos, me batizei ano passado. Gente, é um começo. A caminhada todinha ainda está por vir. E a nossa caminhada vai até o dia que a gente morrer, que a gente vai, se Deus quiser, a gente vai estar na glória, e aí é outra história. Então é uma caminhada constante. É lembrar que estar desse lado vencedor, é crer no Senhor Jesus. E crer da maneira correta. Não é crer da maneira que a gente molda. É crer da maneira correta, de acordo à palavra. E viver de acordo à sua aliança, que nós estamos estudando nesse panorama. E acho que a fidelidade, o compromisso e a aliança são temas que estão em todas as aulas. Fidelidade, compromisso, testemunho. Eu acho que essa revista ela enriquece muito esses pontos. Sim. A gente sempre está lembrando e levar isso para as nossas vidas. Vamos lá, o pit stop. Então o homem sempre cria coisas que competem com o Senhor. Pare e pense. O que a Bíblia diz sobre essas coisas? Será que você viu alguma coisa que compete com o Senhor? Competição faz rivalidade, competir de rivalidade, faz rivalidade com o Senhor, ou na sua casa não tem nada disso? Né? Os seus aparelhos eletrônicos, algumas outras coisas, os programas de televisão, nada compete, né? Nada tem nenhum espaço que é devido do Senhor, né? Então é uma reflexão para as nossas vidas, né? Você deve acreditar em tudo que você ouve e vê. É interessante que nem nós falamos, às vezes o camarada fala legal, fala mansa, aquela coisa legal de se escutar, fica 1 hora escutando, ele é muito bom. Será que eu tenho que acreditar? Eu acredito em tudo ou eu tenho que me... Ele é descolado, policiar? ele tem uma aparência também bacana. Exatamente, tem uns pregadores aí que estão pondo barba e cabelo, cara, sem referência a nenhum pregador conhecido, sem referência a nenhum xará seu. Tem cara que tá crescendo até cabelo, aí a pregação é tão fervorosa que tá nascendo cabelo. Mas independente, como é que você lidar com tudo isso, tem que tomar cuidado, tá bom? Continuando, isso é uma reflexão, né? Você deve acreditar em tudo que você ouve e vê. Nós falamos a Bíblia nos diz tudo o que realmente precisamos crer. Avalie com base nas Escrituras o que você ouve, vê e crê. E isso é muito importante. Quando nós vemos lá os crentes de Bereia que analisavam tudo, estudavam tudo e tal, eles queriam entender, né? Às vezes você não consegue, às vezes não, ninguém conhece 100% a palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela é inesgotável. Não tem, você vai tirando aprendizado, você vai tirando, porque da mesma maneira que Deus, ele é infinito, a palavra de Deus é infinita. Sempre tem algo novo, mas é importante você conhecer. Quando você tem um amigo, um irmão, um parente que você tem intimidade, você conhece ele pelo olhar. Você vê o cara de longe e fala, ele está com o olhar triste, aconteceu alguma coisa. Com o Senhor nós podemos ser assim, cabe ter intimidade. Nós aprendemos a reconhecer a vontade do Senhor nas nossas vidas a partir do momento que nós temos intimidade. Sabe, cada vez que você fala isso, eu fico pensando nessa primeira frase aqui, ó. Pare e pense. Pare e pense. Pare e pense. E olha, Deus está fazendo isso conosco. Pare e pense. Parar e para pensar. É tudo muito reflexivo, né? Tem que não pode ser automático, tem que ser pensado. Né? As coisas de Deus, você para e pensa. O que é vontade de Deus para a minha vida? E se a gente parasse e pensasse, era tão mais fácil, né? Mas dá trabalho. Poxa! Entendeu? É um exercício.
né? É como um músculo, nós precisamos, e Deus deu isso para nós. Por isso que às vezes a gente vê assim, o estudo da filosofia, né? Tem tanto teólogo que vai estudar filosofia. A filosofia te ensina a pensar, a refletir, a questionar. E quando você aplica o questionamento à palavra de Deus, a resposta é muito boa. Quando você procura entender e questionar para aprender, é muito bom. Não é ficar questionando, porque tem uma falha teológica aqui na Bíblia, não é isso. A questão não é essa, não é esse tipo de questionamento. Mas é questionar qual é a vontade de Deus para a minha vida. Por que eu estou aqui? Por que o Senhor me deu a salvação? Qual que é o propósito de Deus para com a minha vida? Por que o Senhor coloca o desejo no coração do missionário que não fala mandarim para ir para a China? É isso que a gente tem que avaliar e pensar. Será que para a minha vida também não é isso? E sempre com temor e tremor. Temor e tremor. Porque às vezes, então Cláudio, então eu vou pegar todos os livros e vou estudar, eu vou ser um teólogo. Não, sabe? Você tem que se humilhar antes de mais nada. Você pode ser tudo isso, melhor dizendo, você pode ser tudo isso, mas antes disso você tem que se humilhar. A sua mente ela tem que ser cativa, não pode achar que é melhor do que Deus. Não. Né? Nas coisas de Deus. Você tem que se humilhar. Você vai falar, não, peraí, eu não estou entendendo isso, mas eu vou pensar, mas eu vou pedir para o Espírito Santo me ilumine sobre esse texto, o que o Espírito Santo está me dizendo a respeito do que está acontecendo nesse mundo. Né? Sempre buscando a direção de Deus, sabendo que você é dependente dele. Foi o que aconteceu com Elias e com os outros profetas. Vivendo na dependência, como é difícil isso. É verdade. Mas nós estamos aqui para isso. E aí, uma coisa que você falou é muito legal, né? É se humilhar, é ser cativo. É interessante que o conhecimento bíblico na nossa vida, ele tem que trazer esse sentimento de humildade. E não o contrário. Você, agora, pastor, você está falando uma coisa aí que não está... Não pode ser arrogante. É o contrário. Tem que ser a palavra de Deus. Então, são coisas que nós precisamos trabalhar. Pare e pense. Pare e pense. E se você for ver a palavra de Deus, você fala assim, quem sou eu diante de Deus? Eu não sou nada, porque Deus teve que fazer tudo para mim chegar aqui hoje. Então, eu não sou nada. É parar e pensar. É fantástico, é parar e pensar. Bom, chegada, né? Então a história dos profetas nos lembra como somos fáceis de acreditar em tantas histórias e como esquecemos de olhar para o que a Bíblia diz. Existe apenas um Deus verdadeiro, o Senhor. E é verdade, a gente acaba se deixando levar por tanto vento de doutrina. Passou um negocinho interessante, você fala, opa, você pega e vai embora. É que nem quando você já não sei se você já caiu numa correnteza. Às vezes a gente é meio que assim, né? Sim. Às vezes você está na praia, passou aquela correnteza, quando você vai ver, você estava aqui na frente do boqueirão, você está lá na Tupi já. Se não tomar cuidado. Não tomar cuidado, você vai embora. As coisas vão te puxando com uma sutileza. Com sutileza. É muito, você não sente. E aí quando você vai vendo, é como a Bíblia fala, né? Um abismo chama outro abismo. Então você vai caindo, vai caindo. Tá vendo como é importante você ter a palavra de Deus na sua mente, no seu coração? É assim, é na mente e no coração. Tem um texto, se eu não me engano, é em Ageu, que ele fala, escreve o que eu te digo em tábuas grandes, para que até quem passa correndo possa ler. E não pode ser diferente na nossa casa. Quer decorar um versículo? Imprime ele, põe na geladeira. Toda hora que você passar na cozinha, você vai decorar. Não é diferente com a palavra de Deus. Quando nós lemos... Inculcar, a palavra é inculcar. E aí quando nós falamos assim, eu li a Bíblia toda. Nossa, eu sou o suprassumo do cristão. Eu li a Bíblia inteira. De Gênesis a Apocalipse, de capa a capa. O pessoal gosta de falar esse termo mais antigo, é de capa a capa. E é pouco. Tem que ler mais, a vida inteira. Eu conheci um senhor, o seu Samuel, ele é falecido, ele era esposo da dona Ainoã. Eu fui fazer uma visita uma vez para ele, e ele falou assim, eu me arrependo de não ter lido tanto a Bíblia na minha vida. E ele falava com humildade, não era para se mostrar. Ele falava, eu com meus 80 e poucos anos, eu só li 26 vezes. É muito pouco pela idade que eu tenho. E eu falei, nossa, que vergonha. Que vergonha. O irmão leu 26 vezes e está se lamentando que hoje não tem vista mais para ler, a mão trêmula. A letrinha fica pequena. E para mim já está ficando pequena a letra. E aí a gente tem que começar a avaliar algumas coisas, né? Existe um Deus verdadeiro que se revela por meio da sua palavra. E se nós não conhecemos esse Deus, nós acabamos caindo no conto dos falsos profetas.
Então, examine. Acho que a moral da história, a moral de tudo, da aula, da nossa revista, examine. Examine tudo. Pare e pense. Bom, temos aí uma superação. Você conhece alguém supersticioso? Porque nós falamos um pouquinho de superstição nas últimas 2 aulas. Quem sabe vocês mesmos, em algum momento, revelem uma ou outra superstição. Falei, já está ficando miúdo as letras. Uma ou outra superstição. O desafio dessa semana é pesquisar 2 argumentos bíblicos com referências bíblicas que afirmem a nossa confiança exclusiva em Deus e não em coisas naturais ou sobrenaturais. Registre e envie para o professor uma SMS ou um WhatsApp durante a semana. Então fica um desafio aí. Se você quiser fazer esse desafio, ver algumas superstições e como a Bíblia refuta essas superstições, vocês podem mandar para a gente. É interessante você falar de superstição. Eu vi outro dia, é lógico que é um deboche, mas assim, a pedra do tempo, a pedra prevê o tempo. Então, se a pedra estiver molhada, chuva. Se a pedra estiver branca por cima, é neve. Se a pedra estiver seca, é porque fez sol. Então, a pedra prevê o tempo, mas na realidade ela não prevê o tempo, é o que vai caindo na pedra, né? Aí tem uma lista enorme do que a pedra faz. A pedra não faz nada, na realidade é a gente que acaba crendo na pedra. Mas é isso aí, tá bom? Concluímos então a nossa revista, nossa primeira revista de Panorama Bíblico. Poxa vida, hein? Graças a Deus. Graças a Deus. Então, você ora para nós encerrarmos. Ricardo, você quer orar aqui com a gente? Cara, você tá aí gravando todos esses dias. Acho que eu vou convidar o Ricardo para orar. Amém. Pai amado e querido, nós te agradecemos, Senhor, por esse momento tão precioso de estudo, Senhor, de ensinamento. Pai, nós te pedimos, ó Deus, que todo esse ensinamento, Senhor, venha frutificar em nossos corações. Nós te pedimos, ó Pai, que seja também, Senhor, colocado em prática, Pai. Nós te pedimos que abençoe a cada um que está assistindo a essas aulas, a esse estudo. E te agradecemos, Pai, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Amém. Gente, que Deus abençoe a sua vida. Semana que vem tem mais, tá bom? Deus abençoe. Tchau, tchau.